Se você está procurando uma lista de leitura incrível para 2024, esse vídeo é para você. I'm just a lucky guy. Eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras e as leituras que fizeram diferença realmente na minha vida nesse ano. E também vou te dar dicas valiosas de como você escolher um livro que faça sentido para a sua vida, para o momento que você está vivendo, e não apenas ficar lendo um monte de livro que todo mundo indica e você acabar deixando o livro de lado ou então não aproveitando tanto o conteúdo que ele te oferece. Eu construí o hábito da leitura, realmente uma coisa que eu mantive mais a constância em 2023 e eu fiquei assim abismada com o tanto que esse hábito realmente fez diferença na minha vida. Eu tenho tido um aprendizado assim fora de série e incrível com os livros que eu estou lendo. Com isso também eu criei o gosto por estudar. Então todos os dias eu sento aqui, faço meu estudo do livro, anoto os meus insights. E isso tem feito muita diferença de verdade, principalmente a dica que eu vou compartilhar com vocês sobre como escolher e selecionar os melhores livros que fazem sentido para você e para agora. Porque se você pega um livro que você não está vivendo aquele momento de vida, você acaba não utilizando todo o aprendizado que ele tem para te oferecer. Com esse hábito de leitura, eu também estou me aproximando cada vez mais da identidade que eu quero ter, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que tem uma bagagem interessante de conteúdo e de aprendizado, até para poder compartilhar com vocês também tudo que eu vou aprendendo e realizando na minha vida. Eu ainda não tenho a meta de 12 livros por ano, porque como eu falei para vocês, eu comecei esse ano, em 2023, e eu acho que as coisas têm que ser de forma leve. Então eu não vou colocar uma meta de 12 livros por ano, sendo que eu não lia nenhum. Nem cadastrei uma meta, eu só fui realmente criando o hábito, rastreando ele e as coisas foram acontecendo. Agora, para 2024 eu vou criar uma meta realista, mas que mesmo assim ainda me desafie. Então, eu desafio você também a definir uma meta. Se vocês querem um vídeo de como eu criei esse hábito e as coisas que eu faço para deixar essa leitura um pouco mais gostosa, e para realmente validar, né, na minha rotina e isso se tornar parte de quem eu sou, comenta aqui embaixo. Eu quero que eu grave um vídeo só sobre isso para vocês. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. A primeira, que eu vou fazer a indicação de livros que eu li e que realmente fizeram diferença para mim, e um pouco do resumo desses livros para vocês entenderem sobre o que se trata, e a segunda parte, que eu vou compartilhar as dicas de como vocês vão analisar o melhor livro para vocês. Aqui está a minha indicação de livro para vocês. Eu vou indicar 6 livros, tá? A minha primeira indicação para vocês é o livro Força de Vontade Não Funciona. Eu gostei muito de como o autor escreveu o livro. É uma linguagem super simples. É um livro que você não quer parar de ler mesmo. E ele fala principalmente sobre como a gente molda o nosso ambiente para não precisar ficar contando com a nossa força de vontade. Porque a força de vontade é uma coisa que ela vai acabando. E o autor também, ele compartilha muitas coisas práticas pra gente pegar, anotar na nossa lista de tarefas e realmente colocar em prática. Não fica só falando e não te dá o que você precisa fazer para conseguir moldar o seu ambiente. Então eu achei muito bom. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. A minha segunda indicação é o livro Hábitos Atômicos. Ele está sendo muito falado hoje em dia, principalmente nas pessoas que falam sobre rotina, hábitos, porque ele te dá o passo a passo de como você criar hábitos que vão durar na sua vida. Não é hábito que daqui uma semana você já não está fazendo mais nada. As técnicas dele realmente funcionam, porque eu coloquei em prática e assim, eu comecei a criar hábitos que eu nunca tinha conseguido criar. Uma das coisas muito interessantes que ele fala é sobre mudar a nossa identidade para estar coerente com os hábitos que a gente está querendo criar. Porque se você tem a identidade de uma pessoa sedentária e não está disposta a mudar isso, não adianta você colocar um hábito de que você vai na academia todos os dias, porque isso não vai acontecer. Vai chegar um momento que o seu objetivo, que é o seu hábito de treinar com a sua identidade de uma pessoa sedentária, eles não vão se encaixar.
E aí você vai acabar preferindo ser a pessoa sedentária, porque você não mudou a sua identidade. Pra gente conseguir criar um hábito, a gente precisa das estratégias certas. E provavelmente você nunca conseguiu criar um hábito que realmente dure na sua vida porque você não tinha essas estratégias. Quando eu li esse livro, eu percebi o quanto eu estava tentando criar hábitos da forma errada. Então, se você quer criar bons hábitos, você precisa ler esse livro. A minha terceira indicação para vocês é um livro que vocês podem até pensar assim: meu Deus, o que ela tá arrumando me indicando esse livro? Olha a finura dele. Ele é muito pequenininho. É um livro que eu indico até como primeira leitura. Se você não leu, não tem costume de ler, tem dificuldade de gostar disso, lê esse livro. É uma leitura super rápida, super interessante e o nome do livro é Quem Mexeu no Meu Queijo. É super esquisito mesmo, eu também achei. Eu falei, nossa, meu Deus, eu vou ler um livro sobre queijo? Não faz sentido nenhum. Mas fez sentido e foi aqui que o meu hábito de leitura começou, porque foi muito simples, muito gostoso, principalmente a sensação de vitória que eu tive de conseguir ler um livro todo. Pode parecer bobo, mas funciona. Esse livro ele fala sobre mudanças. Ele é uma parábola de uns ratinhos que ficam num labirinto procurando pelo queijo e tem alguns ratos que ficam resistindo às mudanças e o outro que vai se adaptando a elas. E muitas vezes a gente realmente fica fazendo isso, né? A gente fica resistindo às mudanças porque é mais confortável estar onde a gente já está, uma coisa que a gente já conhece, e ele exemplifica muito bem o que a gente faz na nossa vida, até mesmo sem reparar que a gente realmente faz isso. O quarto livro que eu vou indicar para vocês é O Milagre da Manhã. Eu tenho algumas coisas para falar sobre ele, que esse livro aqui, ele não é só sobre acordar às 5 horas da manhã. Tá? Porque acordar às 5 horas da manhã, 6, 7, não te faz melhor do que ninguém. E não é só isso que determina se você é uma pessoa produtiva, se você vai colher os resultados. O que eu gostei muito desse livro é que ele te dá uma série de tarefas logo na hora que você acorda, como uma rotina matinal mesmo, que são tarefas que vão te manter motivadas durante o dia. Como, por exemplo, as afirmações. Você tem afirmações lá de que você vai fazer o seu dia ser melhor, de que você é capaz. Então, isso tudo você vai repetindo e repetindo e repetindo todos os dias pela manhã e você passa a acreditar nisso. Então, faz diferença. São tarefas que vão realmente te ajudar a ter um dia mais produtivo. Elas vão te lembrar do porquê você tá fazendo cada coisa, do porquê você tá se esforçando tanto para conquistar algo. Elas realmente te mantêm no caminho, no trajeto, elas te lembram do porquê você quer aquilo. O quinto livro é O Mais Esperto que o Diabo. Eu sei que é um título um pouco assustador. Eu, assim, custei a comprar esse livro, resisti muito depois de comprar mesmo em começar a ler, mas não tem nada a ver. Aqui ele fala muito sobre como a gente vai deixando as armadilhas mentais tomarem conta da gente, como a gente vai deixando isso controlar a nossa vida, ao invés de a gente tomar as nossas decisões. Cada parte que eu li, eu falava, caraca, isso é muito real. Eu realmente faço isso sem nem perceber. E a gente vai se entregando para os vícios que, quando a gente fala de vícios, a gente não tá falando só de beber, fumar ou coisas do tipo. São vários vícios, né? Inclusive celular, doces. A gente vai deixando esses vícios controlarem a gente. E isso não é interessante. A gente que tem que controlar a nossa vida e a nossa rotina, né? E aqui ele traz muito como que é a nossa mente, como a nossa mente funciona. E isso é muito legal, porque quando você entende isso, você consegue controlar melhor a sua mente e as suas decisões. Então é um livro super interessante que eu indico para vocês lerem com certeza. E por último, mas não menos importante, esse livro aqui foi o segundo livro que eu li, que também é uma linguagem super fácil. É um livro pequenininho também, rápido de você ler. Ele chama A Boa Sorte. É um livro que faz a gente entender que na nossa vida as coisas não acontecem por acaso, tá? A gente cria a nossa sorte. A nossa boa sorte é resultado do nosso trabalho duro para conquistar os nossos sonhos. Essas foram as indicações dos livros que eu tenho para vocês. E eu queria falar com vocês também que é muito importante a gente adquirir conhecimento através da leitura, mas também é interessante que a gente tenha um lugar onde a gente encontre diversos títulos pra gente escolher
escolher os livros que façam sentido pra gente e não ficar só lendo tudo que todo mundo indica. E a Amazon, ela oferece exatamente isso, uma vasta seleção de livros, te permitindo que você encontre o que você realmente procura. E com a Amazon Prime, você ainda tem o benefício de frete grátis em diversos produtos da Amazon. E essa é a melhor maneira de você explorar novos livros, novos conteúdos, para poder enriquecer a sua jornada de leitura em 2024. Eu fiz as minhas compras do Black Friday e elas chegaram. E são vários livros também, só que eu não tenho como indicar para vocês porque eu ainda não li eles, né? Mas é o Essencialismo, Microhábitos, Mude Seus Horários e Mude Sua Vida. Eu também comprei o Transformando Palavras em Dinheiro. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, todos os links direto para a Amazon dos livros que eu indiquei para vocês. Agora nós vamos para a segunda parte do vídeo que eu falei com vocês, que eu vou dar as dicas de como vocês realmente analisarem se esses livros fazem sentido para vocês. Agora eu vou levar vocês aqui para dentro do computador, porque é dessa forma que eu faço essa análise dos melhores livros e que fazem sentido para mim. A primeira dica que eu posso compartilhar com vocês é de vocês terem uma lista de livros que alguma pessoa que é inspiração para você indicou, ou então livros que você mesmo viu por aí e achou interessante, gostaria de ler ele. Aqui dentro do Rota Suave, que é o template que eu vou disponibilizar para vocês em breve, eu tenho a aba de leituras. E dentro da aba de leituras, eu tenho a parte de livros a comprar. Vocês estão vendo que aqui a maioria dos livros que eu comprei já estavam nessa lista. Então isso facilita, né? Às vezes você vê um livro em promoção, você sabe se você quer comprar ele, você já acabou de ler um livro, quer começar outro, então você já tem aqui definido quais livros você acha interessante. Então, nós vamos lá para a Amazon para eu mostrar para vocês como que vocês vão analisar esses livros. Vamos colocar aqui o Força de Vontade. Você pesquisa aqui pelo livro que você quer, clica nele e aqui nós temos várias formas, tá? De analisar se esse livro realmente faz sentido pra gente. A primeira forma é a gente ler a amostra do livro. Então você clica ali e aqui você já tem um certo gostinho do que você vai encontrar. E aí você vai vendo se faz sentido pra você a linguagem, se faz sentido o que o autor tá falando, se você concorda com isso, se você acha interessante você pegar e ler esse livro. Então essa é a primeira forma de você analisar se os livros fazem sentido para você. A segunda forma que eu gosto é ver as avaliações das pessoas que já leram. Então a gente vai lendo aqui, livro muito bom e prático, então isso é legal, sabe? Então aqui você vai vendo que as pessoas, a maioria das pessoas que leu o livro gostou. E tem algumas pessoas que não gostam e deixam um comentário. Você consegue entender o porquê a pessoa não gostou desse livro e se isso faz sentido para você. Então tem muitos livros que nas avaliações a gente encontra assim, nossa, mas é muito chato, é muito repetitivo, é muito não sei o quê. Então você já tem uma noção de que a maioria das pessoas não gostou, que você pode não gostar também e que vai ser uma leitura que provavelmente você vai deixar de lado e não vai ler mais. Então é uma coisa a se analisar e avaliar, tá bom? A terceira coisa é a gente pegar aqui em cima de novo e ler um pouquinho sobre o livro. A quarta coisa é a gente vir aqui e a gente ver quais são os destaques populares desse livro, o que as pessoas estão gostando mais, né? Então a gente pode ver algumas frases em específico para ver se o livro faz sentido ou não. Tem a resenha especializada também, que você pode ler, e tem a última dica, se nada disso daqui te convenceu, se isso daqui você não achou o suficiente, porque tem alguns livros que tem umas descrições menores, você pode ir no YouTube e procurar uma resenha sobre o livro. E aí você vai encontrar várias pessoas falando sobre o livro e você consegue entender se faz sentido ou não para você ler esse livro. Essas foram as dicas e eu acho muito importante a gente fazer isso para a gente não ficar gastando o nosso dinheiro com livros que a gente não vai ler, que não façam sentido pra gente. Então, às vezes, você tá falando de uma coisa que no momento não faz sentido para você e você acaba não aproveitando os aprendizados do livro da forma como poderia aproveitar se você estivesse vivendo um momento de vida que você precisasse daquele conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as dicas que eu compartilhei com vocês sejam realmente úteis para vocês escolherem os livros,
ou então também para vocês lerem os livros que eu indiquei para vocês. E se vocês comprarem algum dos livros que eu indiquei para vocês, eu quero muito saber, que eu amo conversar com vocês, amo ter esse contato mais próximo, tanto aqui nos comentários quanto lá no direct do meu Instagram, que vai estar sempre disponível e aberto pra gente poder conversar. Um beijo e até o próximo vídeo.